Hoje eu vou trazer para você 6 pilares para você acabar de uma vez por todas com o preconceito de que cuidar do idoso dentro de uma instituição de longa permanência é um crime. Pois é, você ainda acha e acredita que o ambiente familiar é o melhor para que você possa proteger o seu idoso, cuidar do seu idoso e proporcionar para ele uma vida de qualidade, com autonomia, com independência e com saúde. Na verdade, o que acaba acontecendo não é bem por aí. Essa é uma história que o seu cérebro inventou ou que o seu desejo quer que seja realizado. Mas no dia a dia a gente sabe, se você mora com idoso e trabalha home office, você não consegue acompanhar a rotina toda desse idoso e tudo que ele precisa. Talvez você tenha dificuldades de fazer esse idoso se alimentar, também acordar cedo e levantar, tomar as medicações e aos poucos, ao invés de você se tornar um bruxo, um malvado, você vai cedendo às condições que o idoso vai te colocando. Hoje eu separei 6 itens para que você entenda de uma vez por todas que cuidar em casa nem sempre é o amor que vai trazer qualidade. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e hoje a minha conversa é uma conversa de informação e conhecimento. E sim, somente com muita informação, com muito conhecimento e com muita observação, você vai compreender de uma vez por todas que existe um grande tabu. O primeiro pilar que vamos falar sobre o tema de cuidar de um idoso numa instituição de longa permanência. O tabu existe porque nós temos um histórico de asilos, de instituições que os idosos eram literalmente abandonados. Isso porque não tinham mais condição de ser cuidados em casa ou que as famílias já tinham falecido e esse idoso ficava incapacitado para seguir uma vida autônoma. Nem sempre esse idoso também tinha uma condição financeira para se manter sozinho. Então ele acabava indo para asilos. E os asilos têm aquela imagem, tenebrosa e escura, de descuidado, de desumanidade. Então você precisa entender que o mercado mudou. Hoje, 32% das instituições de longa permanência estão categorizadas como instituições premium, ou seja, tem um plano de cuidado, tem uma assertividade de medicamentos, tem acompanhamento multiprofissional. Então, vamos parar com essa frase de que toda instituição é igual, ok? Vamos acabar com este tabu. É bem verdade que existem situações e instituições que são mantidas pelo governo, pelo SUS, ou que são instituições filantrópicas e as condições de vida não podem ser comparadas àquelas dos que vivem em residenciais premium. Mas você precisa conhecer que também existem opções de moradia. Hoje nós temos prédios todos desenvolvidos para que a pessoa tenha lá o seu apartamento com a sua cozinha, com o seu banheiro e possa manter a autonomia de sair, fazer as suas compras, manter a sua vida em sociedade. Existe uma grande diferença do idoso que precisa de uma instituição de longa permanência, onde ele já não pode mais sair, onde a autonomia dele social fica comprometida por uma doença degenerativa, uma demência, um Alzheimer, um Parkinson, uma esquizofrenia. Este residente, esta pessoa precisa de uma instituição que realmente faça tudo por ele. Então tenha uma cozinha que ofereça as alimentações, tenha um serviço de hotelaria que possa manter a higiene dos quartos, a higiene das roupas e uma equipe que vai acompanhar o banho, que vai fazer a oferta de medicamentos. Este é um quadro bastante grave que infelizmente às vezes passa desapercebido no começo. A família só se dá conta que precisa de um local como este quando já não tem mais volta. Bom, existe também uma situação que são os pequenos sinais de alerta que você consegue começar a observar desde cedo. Será que seu idoso fica muito tempo sozinho? Mesmo com mais pessoas em casa, será que ele fica lá num cantinho do sofá somente assistindo televisão? Ele já começa a reduzir a quantidade de comida, ele já não toma as medicações de forma correta, banho já não é mais tanto necessário, porque afinal de contas, ele não faz nada e ele te diz isso. Você já começa a perceber que ele perdeu o interesse
Estamos no segundo pilar, que são os sinais de alerta para que você consiga observar e acompanhar. Talvez esta pessoa que ainda tenha funções cognitivas mantidas possa viver num prédio onde tenham apartamentos e ele possa manter a vida dele no clube, no grupo da igreja, ele pode manter a rotina dele de forma individual. Então avalie. O grande problema das famílias é que os sintomas vão aparecendo, os sinais vão sendo demonstrados e a família vai achando que é normal. O meu alerta para você é: não normalize sintomas. Nenhum sintoma é normal. Tudo que você pode observar no residente, num paciente idoso, você pode levar para uma consulta médica e identificar o quanto isso está impactando a vida dessa pessoa. Talvez esse idoso vai dizer assim para você: você está sendo muito chato, você é teimoso, não é nada disso que está acontecendo. Porque é claro, imagine você viver 70, 75, 80 anos sozinho e de repente precisar de muita ajuda. O medo de perder a autonomia, o medo de perder a identidade faz com que esse idoso pareça teimoso. E você, junta com todas as suas obrigações, com o seu trabalho, com as suas preocupações, você vai entendendo que ele quer viver desse jeito mesmo, então a gente vai deixando para lá. Como escolher então o local ideal para essa pessoa idosa continuar tendo vida de qualidade, autonomia e saúde? A primeira questão é saber se essa pessoa tem ou não um diagnóstico de uma doença demencial ou de uma doença com um grave comprometimento físico. Se não acontecer dessa forma, ela pode ir para uma moradia onde tenham mais pessoas de 50 a mais, que tenham uma estrutura, um mercadinho embaixo do prédio, uma academia, um serviço de saúde próximo. Você também precisa identificar que tipo de recurso de saúde essa pessoa precisa. Será que esse idoso já está sendo acompanhado pela UBS do seu bairro? Se você não tem plano de saúde, essa é uma estratégia fundamental. Você precisa ir com este idoso no UBS, em uma UBS, fazer o cadastro, passar por uma avaliação, para que ele possa ter um acompanhamento contínuo. É na UBS que também são agendados alguns exames, são direcionados para serviços de especialidades e esse idoso recebe as medicações de forma gratuita pelo SUS, para que a saúde dele possa ser acompanhada. Existem ainda serviços como o SUS que a equipe vai até a casa do idoso. Isso favorece, isso facilita a continuidade dos tratamentos de saúde, muito mais do que somente o foco na doença. Não dá para pegar esse idoso e levar somente para o hospital quando ele precisa. Ele precisa de um acompanhamento contínuo que vai garantir sustentabilidade da qualidade de vida. Agora, caso o seu idoso, a pessoa que você cuida ou o seu familiar já tenha um diagnóstico definido, onde não existe mais possibilidade dessa pessoa ficar sozinha em casa, muitas famílias recorrem para os cuidadores. E aí então existe toda uma dinâmica, toda uma logística que com o passar do tempo se torna esgotante. Você vai ao mercado, você vai à feira, você vai à farmácia, deixa tudo pronto lá para que o idoso possa manter a autonomia, mas nada funciona. O cuidador falta, a empresa manda outro, não existe fidelização, o cuidador passa horas no celular quando não dorme no sofá. Bom, acaba que o idoso manipula esse cuidador e ele vai deixando de fazer as coisas que eram fundamentais e importantes para serem direcionadas como cuidado. Conclusão, a família estressa, os filhos passam a ser taxados como radicais ou como os chatos da história e o idoso continua sem atendimento. É nesse momento que a família pode procurar uma instituição de longa permanência. E claro, a depender da facilidade ou da dificuldade financeira, o caminho vai ser procurar uma instituição filantrópica, municipal ou uma particular. Mas, de toda forma, você precisa se atentar se essa instituição é reconhecida e tem a certificação de funcionamento pela vigilância sanitária, pelos órgãos governamentais de prefeitura, pelos selos aí de validação como uma empresa, como um CNPJ, para que você tenha segurança. É importante saber também o que equipe acompanha essa instituição,
Tem um médico responsável, tem um enfermeiro, existe uma equipe que direciona e cuida dos medicamentos, existe uma alimentação balanceada e direcionada, ou essa instituição não está apropriada para acolher o seu familiar? Essa é uma dúvida muito importante porque existe todo um processo de cura, existe todo um processo de cuidado que pode levar o seu idoso a ter uma melhora da qualidade de vida. E isso é bastante natural. Quando esse idoso sai do ambiente doméstico, que não era tão apropriado, e vem para uma instituição, ele acaba fazendo novas amizades, tendo ali uma vida social, o almoçar junto com outras pessoas, estimula. E você vai observar que este idoso melhorou, ainda que com um diagnóstico de uma doença progressiva. Tudo organizado, tudo separado, parece que está tudo caminhando bem. Se você é um filho único, talvez a decisão seja mais solitária e pode aparecer a culpa. Se você tem irmãos ou algum outro parente que participa dessa decisão, e a confusão pode começar. Bom, existe toda uma questão de medo, de culpa, vem de novo a sensação de preconceito e talvez você comece a ouvir frases assim. Essa pessoa sempre cuidou de muita gente, agora não tem ninguém para cuidar dela. Você vai abandonar o seu pai, a sua mãe, lá num asilo onde ninguém vai cuidar dela? Bom, a gente precisa entender que essas questões emocionais pertencem a cada família, cada família vivencia a culpa, o medo, a incerteza de uma maneira. Mas além de tudo isso, precisa entender que atualmente as pessoas precisam trabalhar. Antigamente nós vivíamos com uma estrutura familiar que sempre tinha alguém em casa. A mãe que não trabalhava e cuidava dos filhos, então ela poderia cuidar da avó também, que já estava mais velhinha, né? Só que atualmente o mercado de trabalho está muito ativo para os 50 mais. Então é muito natural você encontrar pessoas de 60, 70 anos que possuem pais idosos com 90 anos, com 95 anos, mas essas pessoas ainda de 60 ainda trabalham. Então como cuidar? Não tem muita escolha. Quando a qualidade de vida desse idoso começa a ficar comprometida, é hora sim de levar para uma instituição. E é hora de se falar sobre essas questões emocionais. Procure instituições que têm esse apoio, essa retaguarda familiar, que você tenha acesso livre às visitas. Comece a mudar a sua perspectiva. O idoso não foi morar num asilo ou num hospital, ele mudou de endereço, mudou de casa. E você então vai começar a ter momentos onde você vai voltar a ser filho, filha, neto, sobrinha, porque você vai levar lá uma bolachinha que ele gostava, vai levar um álbum de fotos, vai ouvir uma música, vai levar até o jogo do futebol para assistir junto com ele. E aí você passa a mudar essa informação de medo, de culpa, de incerteza, de insegurança. Está na hora de você usar o seu conhecimento, está na hora de você usar informação que tem disponível aqui, para que você ressignifique essas condutas. E entenda de uma vez por todas que as pessoas irão envelhecer sim, viverão muito mais tempo do que viviam os antigos, só que elas precisam de dignidade e de cuidado profissional. É claro que existe todo um processo de adaptação. A gente sempre fala que os 30, 60 primeiros dias são importantes para que essa pessoa se sinta realmente pertencente a um novo lar. Assim como acontece quando a gente muda de casa, quando a gente muda de emprego. Então é importante que você compreenda a rotina e o funcionamento da instituição, que você vá fazer as visitas para que essa pessoa entenda que só foi uma mudança de ambiente. Também direcione conversas produtivas. Evite ficar perguntando se essa pessoa teve dificuldade para dormir, se a comida é ruim, porque o idoso ele está numa situação de vulnerabilidade. Nem sempre o primeiro comportamento vai ser de um aceite logo, repentino. Ele vai precisar se acostumar. Acostumar com o gosto da comida, acostumar com o horário de dormir, acostumar com o horário de levantar. Também uma parceria saudável com a instituição. Pergunte sobre as regras, compreenda se é possível comemorar aniversários, se é possível fazer pequenas reuniões em família, se essa instituição tem um local para receber esses familiares. E leve sempre a conversa para um lado positivo, sempre de motivação, de estímulo
e mostrando para esse idoso que sim, ele está numa fase de vida diferente, mas que pode ser muito benéfica. Conte novidades, leve coisas do mundo para esse residente que agora só mudou de lugar. E isso é uma sensação que você precisa mudar em você primeiro, para depois fazer com que o seu idoso entenda. Bom, o último ponto que a gente vai falar aqui para você é transparência e comunicação. Você precisa conhecer a rotina desse idoso nessa instituição. Será que eles fazem atividades? Peça para que essa instituição te mande informações, fotos, vídeos. Algumas instituições têm grupos de WhatsApp que ajudam essa comunicação, essa continuidade de informação. E todas as vezes que você sentir um pouco de medo, um pouco de receio, vá conversar com o seu gestor. Há alguns perfis de pessoas com idade, pessoas idosas, podem sim comprometer, às vezes, o seu entendimento. Talvez você vai chegar no residencial e esse idoso vai falar: não comi absolutamente nada, não me deram banho, não me escovaram meu dente, não dormi a noite inteira. Verifique essa informação antes de já chegar atirando pedra nos gestores. Nem sempre isso é verdade. Muitas vezes ele pode ter estranhado o ambiente, sim, mas vamos pensar comigo. Será que as pessoas que também um dia foram um pouquinho mais manipuladoras, que sempre queriam as coisas do jeito delas, será que isso se arrasta, se estende para a velhice? Com toda certeza. Eu sempre digo que os malvados também envelhecem. E as pessoas que gostavam de mentir um pouquinho, de exagerar em algum fato, também envelhecem. E isso pode comprometer o seu entendimento sobre como esse idoso tem sido cuidado. De todo modo, você precisa entender que algumas características dessa pessoa que se tornou idosa vão continuar existindo, ok? Então, nada de ficar romantizando. Nem todo idoso é bonzinho, nem toda velhinha não deixa a maldadezinha lá em casa. Você precisa entender que características de perfil, de personalidade, continuam a existir no envelhecimento. E isso pode afetar o seu entendimento de como essa pessoa é cuidada. Bom, você precisa se assegurar sim de regras, de certificados, para que a sua escolha seja segura. E acompanhar. A minha dica é: se essa casa tem um horário fixo ali de visita, acompanhe o prontuário, peça para ver as medicações, peça para que você seja informado de tudo o que acontece com esse idoso. Se essa casa não possui um horário fixo de visita, vá em diferentes horários para que você possa entender também que às vezes o idoso está mais sonolento de manhã ou logo depois do almoço e mais perto do final da tarde ele já está mais comunicativo. Em dias de frio e de chuva, normalmente eles ficam mais recolhidos, é natural. Então procure compreender antes de julgar, antes de sair por aí falando bobagens. Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu peço para que você curte e compartilha. Quando você se inscreve no meu canal, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e pode ajudar outras pessoas. E fica comigo até o próximo vídeo.